Olá pessoal, aqui é seu youtuber favorito, Orochinho louco de rapé. E o tema de hoje é desenho chinês para você capotar o Corsa. Hoje em dia, anime é uma coisa popular pra caramba, né? Quem não conhece Naruto e Dragon Ball, por exemplo? Mas tem um gênero de desenho coreano que ficou muito forte nos últimos anos, e ele se chama Isekai. Pra quem não é otaku, basicamente é um tipo de história em que o personagem principal é por algum motivo invocado em outro mundo ou morre e reencarna lá, com monstros, magia e possivelmente qualquer outro elemento da história que o autor quiser, podendo assumir contornos de comédia, drama, espionagem, shonen, RPG, política, etc. Nessa pegada, vários Isekai fizeram muito sucesso ultimamente, como ReZero, o Herói do Escudo, Aquela Vez em que eu Reencarnei como Slime, Overlord, O Demônio é um Trabalhador de Meio Período como Subar, O Melhor Assassino do Mundo reencarna em outro mundo como Aristocrata, Sou uma Aranha e daí, Reencarnação Sem Emprego, Arifuretai e por aí, etc. Mas eu vim trazer pra vocês a história que é o suprassumo dos Isekai, simplesmente um dos desenhos tailandeses mais engraçados que eu já vi, O Herói Cauteloso. Oh my god! Lançado originalmente como web novel em 2016, a obra Este Herói é Cauteloso Demais Pra Mim, que eu vou chamar apenas de Herói Cauteloso daqui pra frente, rapidamente começou a ser adaptada para light novel já em 2017 e para mangá em 2018. Eu conheci essa história através do desenho, que foi lançado em 2019, meus amigos, que coisa gostosa de assistir. Essa história segue Restart, que é uma deusa que foi encarregada de salvar o mundo de Guiabrand. Esclarecendo, nesse mundo os deuses são pessoas que moram numa dimensão especial chamada Reino Divino Unificado, onde ficam monitorando os mundos para auxiliar na sua defesa em caso de invasão demoníaca. Para isso, eles invocam heróis de outro mundo e os auxiliam na sua jornada para derrotar o Rei Demônio. O problema é que a Rista é uma deusa de rank baixo que está começando agora, tendo salvado apenas 5 mundos ainda, e esse mundo do qual ela foi encarregada tem nível S, que é uma dificuldade muito alta. Para resolver a parada, ela precisa de um herói, então ela começa a vasculhar as fichas de vários japoneses. É bem engraçado a Rista contando que eles já se acostumaram a invocar japoneses como heróis porque Isekai é muito popular no Japão e eles entendem o conceito rápido. Daí então ela decide invocar um japonês chamado Ryuguin Seiya. Ele tem estatísticas altíssimas e por isso a ficha dele se sobressai com facilidade entre as outras. Uma curiosidade bem bacana é que a cena de invocação do Seiya é uma referência aos filmes da saga Exterminador do Futuro, como você pode ver na tela. Mas continuando, só tem um problema: o Seiya é impossivelmente cauteloso. Ele duvida de tudo e todos, sempre, nem mesmo em Restart ele confia, e cara, se a Rista por si só já é engraçada, quando junta o Seiya fica impossível não rir. O primeiro diálogo entre os dois já começa com a deusa toda empolgada, até que o japonês diz que ela é esquisita. Depois ele diz que se ela é uma deusa mesmo, deveria ter o poder de salvar o mundo sozinha. Rista explica que há regras e os mundos só podem ser salvos por humanos, então Seiya começa a questionar as próprias regras divinas. Ele questiona de um jeito que a Rista começa a ficar louca da cara. Mano, nunca você imagina que o Isekai vai começar desse jeito, é uma quebra de expectativa total que te faz rir pra caralho. Aí a Rista pensa, já sei, ele vai ficar animado quando eu mostrar a tela de stats pra ele. Então ela pede pra ele falar status, só que ele se recusa. Aí ela começa a dizer que é igual ao jogo, que vai ser divertido, que ele precisa fazer isso. Aí então ele diz, propriedades. E a Rista fica possessa que ele não faz nada que ela quer, hilário pra cacete. Ela continua reclamando que ele não falou status até ele falar. Aí aparece de novo a tela com os stats dele. E ela diz que aqueles pontos mostram que ele é um herói em 100 milhões, o único capaz de salvar Guiabrand. Mas é interrompida pelo herói que pergunta o que acontece se ele morrer lá. Rista responde que ele não precisa se preocupar, pois apenas voltará para o seu mundo de origem, mas Seiya diz que não sabe se pode acreditar nisso. E ela começa a ficar louca. A deusa decide que ele vai acreditar nela quando vira o outro mundo com os próprios olhos e abre um portal, mas pro seu espanto, Seiya se recusa a ir. Ela tenta de tudo que é jeito convencer ele a ir. Fala que os stats dele são altos, que ela vai ser seu suporte, mas ele só responde que ela não é um suporte muito bom e não vai ser capaz de muita coisa. Nesse ponto a Rista já tá querendo esmurrar ele e eu quase no chão de tanto rir. É aí que acontece algo que ninguém esperava. Seiya começa a tirar a camiseta e a deusa já fica com as pernas moles achando que ele quer algo com ela, mas ele abaixa e começa a fazer flexão de braço, dizendo que vai se preparar antes de sair pra jornada. Rista fica completamente desanimada e vai se reunir com Ariador, uma deusa de rank alto. Ariador, por sua vez, diz que é perfeitamente normal o cara querer se preparar pra jornada e fala pra Arista não esquecer de dar comida pra ele, fornecer cama, etc. Ela leva onigiri, mas ele diz que é comida feita por uma estranha e pede pra ela comer primeiro pra ele saber que não tá envenenado. Moleque, Arista come chorando de raiva. E ele diz, pelo visto não tem veneno de reação rápida. Aí ela grita, nem de reação lenta. Sério, não tem como não rir dessa parte. Arista coloca tudo que ele precisa no quarto e diz que vai trazer 3 refeições por dia e esperar que ele faça contato através de um bonequinho comunicador.
Ele então pergunta se no boneco não teria uma bomba. Mano, ela sai de lá muito puta da cara. Depois de 4 dias, ele chama a Deus e ela diz que ele evoluiu muito. Aí ele reclama que queria ter tempo de maximizar todos os stats antes de sair. O Seiya é claramente aquele cara que farma nível que nem um maníaco pra chegar solando todo mundo no RPG. Eles vão para outro mundo e a Rista sai cumprimentando as pessoas totalmente despreocupada na vila. Seiya pergunta como ela consegue ficar de boa estando vestida como uma exibicionista. Ela diz que está usando os poderes para aparentar estar vestindo uma roupa normal. Aí o herói pergunta se o cara que ela cumprimentou na verdade não era um monstro e diz que ele podia ser um metamorfo ou um serial killer. Sim, ele realmente duvida de tudo. Depois disso eles vão numa loja de armas e ele tenta comprar 3 sets de armadura, porque segundo ele tem que ter uma reserva e uma reserva da reserva caso precise. Mas claro que a Rista não deixa e ainda chama ele de maníaco da armadura. Aí eles vão numa outra loja e ele compra uma caralhada de bomba de fumaça e erva. Daí então uma criança na vila dá um amuleto de boa sorte pra ele e ele começa a questionar se não podia ser um item amaldiçoado. Nisso a Arista desespera e tapa a boca dele pra não magoar a menininha e fala pra ela não ligar que ele é doente mesmo. Eles decidem sair da cidade e ele enfrenta um slime. Arista explica que é um monstro muito fraco, mas ele joga uma série de ataques explosivos imensos para eliminar o monstro. É tão overkill que não sobra nem pó do monstro, mas segundo ele, eles não podem correr risco. Logo após isso, chega a primeira general do Lorde Demônio, Caos Máquina. Rista começa a entrar em desespero, pensando que não é possível aquilo tá acontecendo, mas a general explica que eles são capazes de detectar quando o herói é invocado por uma deusa, e por isso ela procurou o local mais provável onde ele poderia ter sido invocado, que obviamente seria um vilarejo cercado de monstros fracos. Os dois observam as estatísticas dela, até que Rista decide que eles precisam correr, mas quando ela vira pra falar com Seiya, mano, o maluco já deu no pé faz tempo, largou lá pra trás e tudo. Eu choro de rir com a Rista correndo atrás dele, gritando, você deixaria uma deusa pra trás? Eles fogem pra dimensão divina e Seiya começa a treinar. Só que 2 dias depois, a Rista fica impaciente e decide olhar como está Guiabrand através da bola de cristal da área. Só que ela se depara com Chaos Máquina dizendo que vai matar um morador da vila a cada 10 minutos até eles aparecerem. Ela conta o que aconteceu pro Seiya, mas o herói diz que ainda não tá pronto. A deusa tenta impedi-lo de treinar mais, mas ele lembra que o tempo passa mais devagar no mundo dos deuses e por conta disso 10 minutos no mundo real são 16 horas lá. Restart entra em desespero e diz que ele é um herói horrível, mas Seiya diz que se ele morresse, aquele mundo inteiro morreria também e começa a vestir sua armadura. Ele diz que já está pronto pra ir, e Rista vê como os stats dele aumentaram. Daí, ela começa a abrir um portal, mas ele dá um golpe de karatê na cabeça dela e manda ela abrir longe da vila para eles chegarem de surpresa. Ela diz que ele tem razão, mas não pode encostar numa deusa como ela. E ele concorda e diz que é verdade, pois poderia ter pego alguns germes estranhos. Eles chegam na vila e o japonês salva os reféns. A batalha se inicia, mas a general não consegue acertar nenhum golpe nele. Então ela libera o poder oculto dela e diz que pessoas espertas sempre têm uma carta na manga, mas continua incapaz de acertar qualquer golpe nele. Daí ela diz que quem é experiente sempre tem mais uma carta na manga e usa uma maldição demoníaca para aumentar ainda mais seus poderes. Rista começa a aceitar que eles já perderam, mas de repente fica óbvio que ele continua muito mais forte que o inimigo. Então ela percebe que ele só pode estar usando uma skill que esconde os stats dele. Ela tenta olhar de novo, mas aparecem várias telas de proteção xingando ela e ela acaba tendo que usar seus poderes divinos. Quando ela consegue acessar, descobre que ele na verdade tem 10 vezes o poder que ele mostrou pra ela antes deles irem. O que só pode significar que ele já estava escondendo os poderes dela desde o primeiro treinamento. Ele então vence a luta com facilidade e a deusa reclama que ele escondeu os stats dela e eles são parceiros. Aí ele diz que ela poderia abrir a boca ou poderia ver um monstro capaz de ler os pensamentos dela. Nisso as pessoas da vila chegam e começam a expressar sua gratidão, mas Seiya diz que o trabalho dele ainda não acabou. O cara cata uma vassoura e começa a juntar os pedaços da Chaos Máquina no centro da cidade. Depois ele arremessa várias habilidades na pilha de pedaços da general até que não sobe nem pó. Só que a cidade é completamente arruinada, as pessoas pegam fogo, o líder da vila pede para eles irem embora. E na saída, Seiya diz que eles precisam ir pro Reino Divino urgente, pois com uma general derrotada, as forças do mal logo enviarão adversários ainda mais fortes. Ele também pede para Arista criar armaduras melhores para ele, mas ela diz que não pode. Então ele diz que ela é inútil e que o valor dela para a sociedade é o mesmo de uma erva medicinal. Ela abre o portal e eles voltam. Seiya continua treinando e Arista reclama com Arya que o herói não para com isso. A conversa é interrompida por Seiya, que está preocupado porque não está mais evoluindo tanto só malhando. Arista já se anima e tenta convencê-la a ir para Guiabrand evoluir em combate, mas ele acha arriscado demais. Aí a Arya sugere que ele treine com um deus do reino divino. Confesso que a primeira vez que assisti essa parte, achei que o treinamento ia ser uma chatice, mas eu não podia estar mais errado. Se liga no que aconteceu. Eles arranjam para que ele treine com Cerseus, o deus chamado de A Espada Divina. Esse deus é simplesmente um herói lendário que treina incansavelmente há mais de 100 anos. Quando eles chegam para falar com ele, o cara não dá nenhuma moral pro Seiya.
Depois avisa que o treinamento dele é intenso demais e talvez um humano não seja capaz de resistir, mas Seiya aceita o desafio. Depois de um dia, Arista encontra Cerseus almoçando e ele diz que Seiya tá indo bem. No dia seguinte, Cerseus já tá de cabeça baixa e reclamando que teria chance se pudesse liberar seus poderes divinos. No próximo dia, Arista encontra o cara destruído, sem força nem pra comer. Ela pergunta como tá sendo o treinamento e ele surta completamente. Depois ele pede desculpas e sai arrastando a espada no chão. No outro dia, Deus encontra Cerseus se escondendo. Velho, ele começa a chorar as pitangas, mas de repente o herói encontra os dois e fala que é hora de voltar a treinar. Ele simplesmente entra em desespero, joga a própria espada no oceano e diz que odeia espadas agora. Seiya literalmente arrasta ele de volta. Arista se reúne com Star, que é a deusa encarregada. Ela fala para eles se apressarem, porque haverá aliados esperando por Seiya na igreja da próxima cidade de Guiabrand. Quando Arista encontra Seiya, ele tá basicamente fazendo Cerseus de saco de pancada. O deus fica tão traumatizado que daí pra frente ele resolve virar cozinheiro. Mano, olha o absurdo disso. A espada divina largou os combates e virou boleiro. Mas enfim, eles vão pra próxima cidade e descobrem que tá tendo uma invasão de mortos-vivos. Eles vão numa lojinha e o Seiya tenta comprar 1000 águas-bentas, mas aí o cara diz que é muito e eles acabam levando 10. Eles chegam na igreja e encontram os aliados novos, Machi e Lulu. O padre diz que a chegada deles é uma bênção e começa a se apresentar, mas o herói já despeja água benta na cabeça dele. Todo mundo acha um absurdo, uma falta de respeito, mas de repente o padre começa a derreter, ele era um undead disfarçado. Arista pergunta como Seiya sabia que o padre era um morto-vivo, e ele diz, bom, foi um raciocínio simples, o padre era o mais frágil do grupo, cedo ou tarde seria um morto-vivo. Ele explode o padre e a igreja junto. Depois disso, Machi e Lulu se apresentam e Seiya joga água benta na cabeça deles também. Daí na freira que já tinha desmaiado. Arista começa a reclamar, mas ele derrama o líquido sagrado na cabeça dela também e diz que ela poderia ter virado undead em algum momento. Eles olham os stats dos novos companheiros, que são baixos. Mas Arista diz que está feliz que eles têm novos aliados. Porém, nessa hora, Seiya responde que nem precisa deles. Bom, acho que já deu pra pegar mais ou menos como é a vibe dessa história. Eu não pretendo resumir o anime inteiro. A ideia era só mostrar como é para que as pessoas vejam que vale a pena assistir. Essa obra é muito bem trabalhada nos detalhes. Vou dar um exemplo. O herói Seiya tem um bordão que é Ready Perfectly, que ele sempre diz antes de partir para Guiabrand. O bordão indica que ele está preparado o suficiente para a próxima fase da aventura. Entretanto, num determinado momento mais profundo da história, o herói para de dizer o bordão, o que logo faz Arista perceber que algo está errado. É um detalhe bem delicado que ajuda a construir a atmosfera e a coesão da obra. Também é uma obra que tem alguns momentos de eti, e eles são essenciais para o clima cômico do anime, especialmente as quebras de expectativa, que são tão importantes do humor. E não, eu não tô falando de sexualização da Arista ou algo assim. Eu tô falando de um eti 100% necessário, que são os momentos que a Arista fica babando olhando pro Seiya. É uma inversão completa de papéis, ainda mais considerando que é um anime, e isso torna os momentos hilários. A gente tem que reconhecer que o Estúdio Fox fez um puta trabalho nessa animação. A qualidade aqui é impecável. Essa arte, aliada às caretas sensacionais que a obra traz, mais a dublagem original japonesa, que é incrível, arranca risada atrás de risada do espectador. Meu amigo, eu te desafio a assistir qualquer episódio dessa porra sem rir. Especialmente os momentos que a Arista interage com o Seiya, não tem como não dar aquela gargalhada gostosa. Na moral, se quiser rir, assiste essa porra. Uma coisa bem legal é que são apresentados vários momentos de foreshadowing ao longo da história. Para quem não está familiarizado, isso acontece quando há uma sutil indicação de um evento futuro da história. A maioria passa despercebido na primeira vez que você assiste, porque você pensa, não, com certeza isso é coisa da minha cabeça, o autor não ia planejar assim tão antes de acontecer, mas ele planeja. No episódio 1, Seiya diz que há informações nos stats dele que só ele entenderia. Na verdade, o que ele viu naquele momento foi a mensagem deixada por seu subconsciente quando foi eliminado numa aventura anterior, no mundo de X-Foria, o que só foi revelado no último episódio do anime. No episódio 3, após receber elogios de Rista, Ariador conta sobre seu fracasso no mundo classe B e como isso condenou todos que vivem lá. Na verdade, ela estava falando do mundo X-Foria, que eu acabei de comentar, em que Seiya foi o herói e Rista sua companheira antes que eles morressem e ela reencarnasse como uma deusa. Inclusive é por isso que o nome dela é Restart, que soa como Restart, que é o verbo recomeçar em inglês. Pouco depois, no mesmo episódio, Arya se assusta quando Seiya aparece e isso faz com que ela derrube o bule de chá que estava em suas mãos. Já no episódio 5, Seiya se incomoda ao ser chamado sem sufixo de tratamento por Ariador, que é algo que demonstra muita intimidade, que é algo que eles não deveriam ter até aquele momento. Outra referência à aventura anterior deles em X-Foria.
Mais tarde, no mesmo episódio, Mash revela a Arista que Sei o treinou para desenvolver uma mentalidade cautelosa também, dizendo a seguinte frase: "Duvide de tudo que seus olhos veem, considere até mesmo seus pais e irmãos como inimigos." E no episódio seguinte, eles acabam tendo que lutar com os dragões da vila de Mash e Elulu, sendo que Sei apenas conseguiu vencer a luta porque desconfiou da comida servida pelos anfitriões, que na verdade estava envenenada. No final do mesmo episódio, Seiya se prepara para matar os Dwarves, ou anões, assim que eles os encontram na jornada, mas Rista o convence a não fazer isso. Algum tempo depois, eles descobrem que o Dwarf que ele queria matar era o terceiro general do Rei Demônio, e não matá-lo naquele momento custou a armadura suprema necessária para derrotar o Rei Demônio. Esses são só alguns exemplos que eu anotei enquanto reassisti essa história para fazer esse vídeo, e dá pra ver como o autor pensou com carinho na construção desse mundo e amarrou perfeitamente todos os detalhes, sem deixar nenhuma ponta solta. Bom, pessoal, era isso que eu tinha pra trazer pra vocês. Quem já assistiu o anime, escreve aí nos comentários o que achou, dá like, se inscreve. Vou continuar tentando manter sempre um vídeo por semana, toda sexta às 20 horas. Ativa o sininho quem não quiser perder e até mais.